Olá pessoal, o Campeonato Brasileiro está apenas no seu início. 3 rodadas foram disputadas e para alguns times que estavam envolvidos em decisões estaduais, 2. Os 3 times que eu vou abordar aqui estão nesse caso de 2 partidas aí. Mas são diria as 3 maiores decepções deste limiar assim do Campeonato Brasileiro. O denominado trio de ferro paulistano: Corinthians, Palmeiras, São Paulo. É cedo para fazer qualquer análise em termos de projeção para título brasileiro, para quem vai para a Libertadores, para quem vai para a Sul-Americana, para quem vai brigar contra o rebaixamento. Não creio que seja o caso de nenhuma dessas 3 equipes, já antecipo isso. Mas, fato é que essas equipes têm decepcionado muito seus torcedores e imprensa e os apreciadores do bom futebol, porque dirigidos por técnicos renomados, com feitos aí, 2 deles mais recentes, um deles recente, na verdade, o outro sempre aquela expectativa de o novo, um cara que sai da casinha, fora da casinha, e um que ainda tenta resgatar os feitos do passado, que já fizeram dele o melhor treinador nacional e o levaram à seleção brasileira. Mas isso tem 2 décadas já de idade. O Corinthians contratou no início do ano o Thiago Nunes, que vinha de ótimo trabalho no Atlético Paranaense. Ele ganhou uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Ganhou com méritos, com bom futebol envolvente, intenso, competitivo, participativo. Enfrentar o Atlético Paranaense era uma loucura, porque o time pressionava o tempo todo, fazia girar a bola, algo implantado pelo Fernando Diniz lá atrás, e que o Thiago Nunes sabiamente aproveitou e botou o seu galho dentro, fez a sua rubricazinha ali, fez a sua colaboração, transformou num time competitivo, com bons jogadores, nenhum cracaço, assim, mas bons jogadores em todos os setores, um time sólido, um conjunto. A expectativa era que com o Corinthians, com bons jogadores que o Corinthians tem, o Corinthians pode não ter o melhor dos elencos, mas não vai me dizer que o Corinthians tem um elenco ruim assim não. Tem alguns jogadores muito interessantes. O goleiro, por exemplo, o Cássio, não tem melhor no futebol brasileiro. Não tem. O Jô, que chegou agora, em termos de centroavante, eu não vejo superior ao Jô. Talvez o Gabigol na máquina azeitada do Flamengo, talvez. Tem time que nem centroavante tem. Então, estou falando só de 2 extremos, o que defende e o que ataca. Mas tem bons jogadores, é para compor, para fazer um belo molho aí. O Gil, zagueiro, um dos melhores do futebol brasileiro. O Fagner, lateral direito, é um dos melhores, apesar de exagerar um pouco nas entradas, resvala nas violências, chega à violência. O Corinthians tem bons jogadores. Não vão dizer que é um time ruim. Agora, né, o Ederson, agora o volante que chegou agora, que também é um jogador que começa a crescer ali e tal, tem bons jogadores. Dá para formar um time, não digo para brigar pelo título não, mas em se tratando de Corinthians, é um time que adquiriu um DNA ganhador que vem de mais de uma década. Um trabalho iniciado lá atrás pelo Mano Menezes, super valorizado pelo Tite, super melhorado pelo Tite, com uma colaboração muito boa do Antônio, do Fábio Carille. Então o Corinthians adquiriu esse DNA. Então é um time que teve essa solidez e tem essa autoconfiança de um time que, quando deixa chegar, vai para cima, parte para cima. Ele sabe que ele tem essa autoconfiança e não está exercendo. Não está acontecendo isso com o Thiago Nunes. O time é vulnerável, é um time apático, é um time que consegue fazer 2-0 no Atlético Mineiro, no Mineirão, tendo todo um contra-ataque à disposição. Não explora isso, ainda leva 3 gols em 15 minutos e leva uma virada daquela, mérito do Atlético, mas também falha do Corinthians ali. É o time que vai à final do Paulista e não incomoda em nenhum dos 2 jogos. Conquista o empate na bacia das almas no segundo deles, um pênalti bobo cometido pelo zagueiro do Palmeiras. Então o Corinthians está devendo sob a direção do senhor Thiago Nunes. Assim como está devendo o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo. Tá certo, vamos dizer, o Vanderlei não crava um grande trabalho desde 2004 no Santos. Passou pelo Real Madrid, não pode dizer que fez um péssimo trabalho, mas também não fez um bom, tanto que ele ficou 1 ano só, acho que nem isso, e saiu. Também não foi marcante a passagem dele por lá. E desde então ele conquistou alguns campeonatos estaduais, como inclusive o último pelo Palmeiras,
Mas o Palmeiras não consegue jogar. O Palmeiras, em termos de elenco, mesmo tendo perdido o Dudu, só perde para o Flamengo no futebol brasileiro. Ele é melhor do que os outros 18. Os outros 18 elencos do Campeonato Brasileiro são inferiores ao do Palmeiras, com jogadores bons em todos os setores, ainda revelando garotos muito bons, como Patrick de Paula principalmente, né? Gabriel Menino também bom, Gabriel Veron também bom. Então o Palmeiras tem até lançado mão de garotos da base e se dado bem com esses garotos. Mas o time não é um conjunto, não é uma máquina afiada, não consegue, vive de bola de ligação direta, na maneira Filipão, aquele jogo que hoje inócuo, os adversários aprenderam a marcar. É um time que tem sofrido pouco gol, realmente tem sofrido pouco gol, mas não constrói quase. O Luiz Adriano é um Robson Cruzoé lá na frente, faz seus golzinhos, mas fica isolado. É um time cheio de meia e às vezes o Vanderlei não escala nenhum dos três. Apela para 3 meninos. O Ramírez de terceiro homem, sendo que o Ramírez já não tem mais aquela mobilidade que teve outrora, na época do Cruzeiro, do Benfica, do Chelsea, da seleção mesmo em alguns jogos. Então, o Palmeiras também está precisando se explicar, né? Se o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro de virada por 2-1, por 3-2, depois empatou com o Grêmio em casa por 0-0 e só empatou porque o Diego Souza perdeu um pênalti, se assustou com o Cássio, ele tem que se recuperar agora em casa com o Coritiba. O Palmeiras, que empatou seus 2 jogos ganháveis, saindo na frente de ambos, Fluminense no Maracanã, Goiás no Allianz. E o Goiás com um time inteiro fora de combate por causa da Covid-19, jogadores infectados, mal tinha time para escalar. E veio a São Paulo e conseguiu segurar um empate, né? Agora, e o Palmeiras tem uma pedreira pela frente, o Atlético Paranaense, que vem de uma derrota feia para o Santos, 3-1 na Vila Belmiro, mas o time que estava invicto até então com 2 vitórias. E a Arena da Baixada, em comum ali com o Allianz Parque, só o gramado sintético, né? O Palmeiras está precisando se justificar também, é o que mais está precisando, porque tem o melhor elenco deles. Não tem conjunto nenhum. E título paulista, não me venha com título paulista. Isso não é prova de força nenhuma, isso é só estatística. Não é prova de força nenhuma em termos de futebol, do que a gente exige, do que a gente gosta de ver e do que o Palmeiras pode oferecer. E por fim o São Paulo, que é outro mistério. Um time também com bons jogadores em todos os setores, mesmo tendo perdido o Antony para Ajax. Mas tem bons jogadores sim, dá para fazer um pratinho mais saboroso ali do que esse prato insosso que tem sido servido. O Fernando Diniz, ele tem uma boa vontade por parte da crônica, por querer pensar diferente, por querer ousar, por querer praticar um futebol de toque, de retenção de bola, mas ele não está conseguindo fazer isso no São Paulo. O seu São Paulo não faz como fez o Audax lá atrás, como ameaçou fazer o Atlético Paranaense depois aprimorado pelo Thiago Nunes, como fez o Fluminense em boa parte do ano passado, com elenco limitado. O São Paulo não tem o elenco limitado do Fluminense. E o Fernando Diniz não consegue. Ele está sendo seguro pelos jogadores que gostam do estilo dele. A diretoria hesita em trocar, como já tem conselheiro pedindo, torcedor pedindo, imprensa cobrando ali, marretando. Insiste em dar uma força a ele, mas ele precisa se justificar também. Pô, o Pato, tudo bem, que está devendo há muito tempo, mas justifica ficar o Pato no banco assistindo? Um time que mexe para lá, mexe para cá, entra jogador, sai jogador, entra um garoto da base, entra um jogador que chega agora, que recuperou de contusão, e o Pato não entra? Qual é? O São Paulo é outro. Ganhou, é o único que ganhou dos 3 um jogo, ganhou na estreia do Fortaleza 1-0 sofrido no Morumbi, 1-0 feio, perdeu do Vasco em São Januário. O Vasco está 100%, diga de passagem. Perdeu do Vasco 2%, de 2-1 em São Januário e vai receber o Bahia. O Bahia também está 100% no campeonato. O Bahia também ganhou essas 2 partidas que disputou. É um time que tem surpreendido positivamente, ao contrário do São Paulo. Ou seja, o trio de ferro paulistano ainda não estreou no Brasileiro. E quando estrear, e se estrear, pode já ser tarde demais. É isso aí, meus amigos, até a próxima.